Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que hora do dia você está acompanhando esse Noite da Esperança, mas é sempre muito bom ter a sua presença e a presença de cada um dos irmãos nesse momento para nos dedicarmos um pouquinho para aprender mais sobre a palavra do Senhor e trazer essa reflexão para o nosso coração para desenvolver nossa caminhada diária e constante na fé em Jesus Cristo e podendo cumprir aquilo que Ele destinou a nós, né? É sempre bom ter um momentinho no dia para que a gente possa ter esse momento de leitura bíblica, poder ter uma reflexão bíblica, poder ter um momento de oração e ter tudo isso junto, né? Precisamos, dentro de um devocional, ter esses momentos de leitura, de reflexão, de oração, para que seja um devocional completo, né? E essa é a nossa intenção toda quinta-feira à noite, que possamos nos reunir como irmãos, mesmo separados, cada um em sua casa ou em seu trabalho, voltando do trabalho, assistindo pelo celular, né? Mas tendo essa oportunidade de separar uma parcela do tempo a Deus para ouvir aquilo que Ele tem a dizer a nós, né? Hoje, o nosso tema, ele é bem claro e ele vai de encontro com toda a temática que a gente já teve nesse mês de março, né? O tema, então, ele é missão, amar uns aos outros, né? Dentro desse tema de missão, acredito que os irmãos já estejam bem habituados com o que é missão, né? Ouvimos desde a primeira quinta-feira de março sobre missão, cada Noite da Esperança pautado em um propósito diferente, não só a Noite da Esperança, mas também as pregações de domingo e o Café com Palavra também no domingo de manhã. Conseguimos compreender um pouco do conceito do que é missão, por que somos chamados a fazer essa missão, os diferentes tipos de missão, né? A missão de ensinar, a missão de acolher e diversas outras vertentes, né? A gente conseguiu ver que o tema de missão é muito grande, é muito vasto, engloba muita coisa e não podemos resumir apenas em um tópico ou em uma vertente principal, né? Existem diversas coisas que permeiam o tema missão e a gente não pode suprimir apenas em um assunto, apenas em um conteúdo só, né? É um assunto muito vasto. Isso a gente já conseguiu perceber, mas acredito que esse tema da missão para amar o próximo é uma das principais vertentes da missão que a gente tem que seguir e aplicar dentro do nosso contexto como missionários, né, que o Senhor envia para que possamos ir ao mundo espalhar a mensagem que Ele deixou em nosso coração, né? O texto que eu queria usar como base para a mensagem de hoje se encontra em Gálatas 5, versículo 13 ao 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Eu fiz questão de escolher esse texto de Gálatas por conta disso que ele cita anteriormente a respeito da liberdade, né? É bem comum a gente pensar no meio cristão na forma do evangelismo e da missão, né? É algo que é constante não só na igreja presbiteriana, mas em todas as igrejas nós vemos esse engajamento em fazer missões, em fazer evangelismo e tratar as pessoas que estão fora da igreja, né? Mas isso não é algo comum de outras tradições e a gente vê que isso não era comum dentro da tradição judaica. Os judeus, eles eram
apenas um povo, eles limitavam a palavra de Deus, a revelação de Deus, a adoração de Deus, apenas um povo, né, tinha toda essa distinção. Inclusive a gente percebe isso em vários trechos bíblicos, onde a gente vê, por exemplo, a divisão entre os judeus e os samaritanos, os judeus e os romanos. A gente vê várias divisões e vê que existia uma grande prisão dentro da adoração do Deus de Israel, né? O nosso Deus, que depois veio se revelar por meio de Jesus Cristo, né? E isso impedia que povos que estavam fora do meio judeu, né, adorassem ao Deus de Israel, né? A própria mulher samaritana é um exemplo. Ela pergunta a Jesus onde é o local certo de adorarmos, né? E pegando um pouco dessa reflexão para o que Paulo diz acerca da liberdade, nós percebemos que quando Cristo vem ao mundo e paga o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, derrama seu sangue por nós, nós temos nós fomos libertos do jugo do pecado e principalmente os povos foram libertos dessa prisão que... Opa. Retomando. E os povos também foram liberados a adorar o Deus de Israel, né? A gente percebe Jesus exaltando a adoração daqueles que não faziam parte do meio dos judeus. Ele chama gentios, chama romanos, chama diversos povos que não faziam parte da tradição judaica, mas que agora podiam adorar o Senhor, porque já não era mais uma tradição ou uma só escolha de um povo, mas o sangue do Cordeiro havia sido derramado por todos a quem Cristo ama, a todos que foram destinados a Ele, e por causa disso, todos têm a mesma oportunidade de adorar ao Senhor. Essa é uma forma que a gente vê da liberdade, né? A liberdade da adoração ao Senhor. E parece até um pouco óbvio para a gente hoje, que vive em uma cultura tão vasta, com tanta coisa acontecendo, com tanta mudança. Para um lado a gente vê cultura asiática, para outro lado cultura africana, para outro lado cultura europeia. Hoje isso parece algo, digamos que claro, mas a gente percebe justamente aqui no texto que, embora haja essa liberdade, é muito importante que sempre que formos tratar o evangelismo e tratar as missões, nós possamos olhar para o nosso próximo com amor, para que essa liberdade realmente se concretize e que não se torne apenas mais um mero costume. As pessoas, elas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, e tudo que fizermos destinado ao mundo precisa ter um viés que vem do nosso coração. Precisa ser algo que nós chamamos de praxis, né? Então liberta a pessoa da vida que ela está agora para uma nova transformação. Uma transformação tanto da vida pessoal dela, né, que ela está vivendo agora, quanto para a vida espiritual, a partir de Cristo Jesus, que nos libertou lá atrás e que libertou todos os povos, assim como eu citei. E hoje todos estão libertos, porém carecem do conhecimento de Jesus e carecem também do amor que apenas Cristo pode proporcionar, né? E voltando um pouco para esse sentido de povos diferentes, né? A gente percebe até mesmo dentro da igreja, nós não somos todos de um mesmo povo, né? Nós temos pessoas que vieram de outras regiões do Brasil, pessoas que vieram de fora, ou então que são descendentes de outros que vieram de fora. Então, hoje, a igreja, ela está em um meio que é muito vasto culturalmente. Então, diferente dos judeus, que tinham a limitação da adoração apenas ao povo judaico, e tudo que fazia parte da adoração era proveniente da cultura judaica, hoje vemos que diversas culturas fazem parte do nosso meio, e isso naturalmente precisa
fazer com que nós tenhamos amor por quem está fora da igreja, porque nós que estamos dentro da igreja não somos um igual ao outro, somos distintos, assim como quem também está fora da igreja. Todas as pessoas são distintas, têm sua cultura, seu povo, e precisamos amar essas pessoas, precisamos acolher essas pessoas que estão necessitando ouvir de Cristo Jesus e estão necessitando que nós, missionários enviados por Cristo Jesus, possamos cumprir essa obra com amor, porque o próprio texto diz que se não agirmos com amor nessa liberdade que nos foi concedida, logo esqueci o termo, logo no versículo 15, mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então é importante que nós, como missionários do Senhor Jesus, possamos agir como Ele, que habitou no meio de gentios, habitou no meio do seu povo, do povo judeu, habitou no meio dos romanos, dos helênicos, habitou no meio de diversos povos e demonstrou amor por todos esses povos e chamou eles para uma nova vida, para uma nova construção de sua jornada, que o chamou para, assim como nós, sermos missionários e entregarmos a mais e mais pessoas essa verdade que tanto nos cativa, tanto nos emociona e que tanto nos ama também. É importante sempre lembrarmos que o primeiro a nos amar é Cristo Jesus, que, assim como nos ama, ama todos que estão também ao nosso redor e que precisam ser alcançados pela palavra dele. Sabemos que nem todos ouvirão, nem todos aceitarão esse amor que estamos dispostos a oferecer, nem todos prestarão atenção, mas Deus ele sabe exatamente quem são aqueles que o Pai destinou a Ele. Nós somos apenas, digamos, o veículo para que essa palavra seja levada. Somos apenas parte do plano de Deus, mas o plano maior, o próprio Senhor Jesus, já estabeleceu na vida de cada pessoa, e principalmente quando lembramos do sacrifício dele na cruz do Calvário, vemos que seu sangue foi derramado por aqueles a quem ele determinou. Então, como hoje cristãos libertos, membros de uma igreja que dialoga com diversos povos e culturas, e que dentro dessa verdade se unem como um só povo, um só corpo, né, em Cristo Jesus, precisamos acolher aqueles que estão fora sem olhar de maneira preconceituosa. Embora muitas vezes pareça que precisamos incutir algo que vem da Bíblia na vida de alguém que está fora, precisamos sempre lembrar que quem faz a obra, quem efetua tudo, é o Espírito Santo de Deus, e nós não temos influência nisso. E devemos lembrar também que toda demonstração cultural, toda forma de louvor e adoração ao Senhor é válida desde que se tenha um coração prostrado a Deus e que se tenha um coração cheio de amor para poder alcançar novas pessoas e principalmente alcançar a Cristo. Poder ter um culto verdadeiro, poder ter uma adoração verdadeira e poder ter um devocional verdadeiro como que estamos tendo agora. Se em nosso coração não tivermos amor por quem está ao nosso redor, logo não temos amor a nós mesmos, logo destruímos a nós mesmos. Porque se cremos que nós dentro da igreja somos apenas um corpo em Cristo Jesus, precisamos crer também que aqueles que estão fora da igreja, que ainda não foram alcançados, fazem também parte desse corpo. A única coisa que precisa ser feita para que ele esteja junto a nós é o envio da palavra do Senhor e o alcançar do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Então, resumindo, irmãos, o amor, assim como Cristo nos ensinou, é o principal meio pelo qual alcançamos almas, pelo qual alcançamos novas pessoas, pelo qual alcançamos discipulado, pelo qual alcançamos tudo. Embora tenhamos uma visão fixa e fechada dentro da igreja sobre costumes e sobre diversas outras coisas,
é importante sempre lembrar que se não tivermos amor, que se não tivermos nossos olhos abertos para enxergar o amor de Cristo ao nosso redor, não conseguiremos cumprir a missão que Cristo deixou em nossos corações. E é importante também sempre lembrar que as pessoas necessitam de amor. O amor que vem do Senhor, que é um amor inexplicável, que só Ele pode preencher essa lacuna, mas precisam também ser amados por nós, seres humanos que vivemos na mesma sociedade. Todos precisam de cuidado, todos precisam de carinho, todos precisam de atenção, e uma atenção verdadeira. Assim como eu comentei, que precisamos fazer um devocional com o nosso coração focado na palavra do Senhor, na oração, na adoração. Se nós queremos alcançar o irmão que está ao nosso lado, isso já nem precisa ser no contexto fora da igreja, mas também dentro da igreja. Se nós queremos alcançar aquele que está ao nosso redor, o nosso próximo, precisamos fazer isso de coração, com amor. Não adianta simplesmente agirmos como se um mero costume fosse suprir essa necessidade, como se só uma pergunta de como você está fosse resolver a situação. As pessoas querem, as pessoas precisam, as pessoas necessitam que estejamos lado a lado com elas, entendendo o problema que elas têm, entendendo a situação que elas estão vivendo e entendendo que elas já não têm mais recursos ou não tem mais para onde escapar, porque apenas o Senhor pode restituir a vida dessas pessoas. Estamos lá justamente para trazer essa mensagem de salvação do nosso Senhor, que nos salvou e que libertou todos os povos com um único propósito, de estarmos juntos em um só corpo com o mesmo motivo, de amar aqueles que estão ao nosso redor e de demonstrar culto e adoração apenas a Ele. Que Deus possa permanecer nos abençoando e falando aos nossos corações a respeito disso, que o amor de Deus permaneça dentro dos nossos corações. Sabemos que esse amor nunca vai sair de dentro de nós, mas que possamos reconhecer esse amor durante toda a nossa caminhada diária. É muito importante que possamos dedicar o nosso coração para a adoração ao Senhor. Essa é a única forma que temos de nos aproximar de Deus, nos dedicando plenamente, de coração, à obra que o Senhor deixou a nós e ao amor que Ele deixou a nós.